Meu nome é Leonardo Barreto e vou falar um pouco sobre arquitetura de software, por que é importante pensar na arquitetura e como registrar essa arquitetura de software. Então, em primeiro lugar, o que é a arquitetura de software? Por definição, ela compreende a estrutura do sistema e essa estrutura ela é composta por componentes de software. Esses componentes eles podem ser módulos, podem ser classes, podem ser APIs, serviços, enfim, qualquer parte importante dentro do meu sistema é um componente de software. E esses componentes eles possuem propriedades que são externamente visíveis e que servem como se fosse uma porta de entrada para esses componentes. Então, normalmente são as APIs com as funções, são funções que são exportadas entre bibliotecas para outras bibliotecas e assim por diante. Mas o mais importante dentro de uma arquitetura de software e dentro dessa estrutura não são os componentes, mas as relações entre eles. Ou seja, como que cada componente interage um com o outro, por que eles interagem um com o outro e qual é o resultado dessa interação. Além disso, por que a arquitetura é importante? Porque a arquitetura está fortemente ligada à qualidade do meu sistema. E essa qualidade ela é medida em diferentes aspectos, como por exemplo a escala, que está relacionada à quantidade de pessoas que eu vou atender, à quantidade de requisições que eu posso suportar, a segurança do meu sistema, que está relacionado a se eu consigo proteger os dados do meu usuário, se eu consigo fazer as transações de uma forma segura, que não seja interceptada ou que não seja interrompida por algo externo. O desempenho, que está relacionado à eficiência do meu sistema, se ele é rápido, se ele proporciona uma boa experiência para o meu usuário. E a disponibilidade, que é o fato do meu sistema estar disponível para o cliente na medida que for necessário. Existem sistemas, por exemplo, de tempo real, que precisam estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas existem outros sistemas, por exemplo, um sistema da Bolsa de Valores, que não precisa disso. Até porque a Bolsa fica aberta de segunda a sexta-feira, de 9 às 5 da tarde. Então, não há necessidade de o sistema estar disponível na sua totalidade durante o final de semana, durante os feriados, quando a Bolsa não abre. Então, todos esses aspectos são importantes e devem ser levados em consideração na construção da arquitetura. Além disso, a arquitetura está relacionada aos princípios do meu sistema. Como é que eu vou desenvolver, como é que eu vou organizar. E, principalmente, a arquitetura de software tem uma grande influência no futuro do meu sistema, no futuro do meu produto. Por quê? A arquitetura, a forma como eu vou organizar o meu sistema e construir o meu sistema, influencia na sua evolução e no seu sucesso ou na sua queda no futuro. Como é que era feito antes? Antigamente, no começo dos primeiros momentos do desenvolvimento de software, existe um modelo chamado cascata, em que cada etapa do processo era feita completamente antes da etapa seguinte começar. E a arquitetura de software, ela ficava dentro da etapa de planejamento, que começava depois da elicitação de requisitos. Então, eu primeiro elicitava todos os requisitos do meu sistema, e em seguida eu ia planejar como que eu ia desenvolver o sistema. E a arquitetura estava dentro dessa etapa. Em seguida, nos anos seguintes, foram aparecendo outros modelos, outros processos de desenvolvimento de software, como o desenvolvimento incremental, o desenvolvimento iterativo, em que as mesmas etapas do cascata eram feitas de forma menores, dentro de cada iteração do meu sistema. E aí, a arquitetura começou a ser planejada de forma iterativa e de forma incremental, com esses processos de desenvolvimento. Hoje em dia, muitas empresas se utilizam de métodos ágeis, como o Scrum e o XP, para poder desenvolver os seus sistemas de software, até mesmo o Kanban para organizar o calendário e o cronograma de entregas. Mas muitas empresas também, elas realizam seu desenvolvimento de software e trabalham sua arquitetura de software de uma forma ad hoc. O que quer dizer ad hoc? Ad hoc é aquela forma que é a melhor para a pessoa no momento. E normalmente ela é baseada na experiência pessoal, na experiência pregressa de desenvolvimento. Então, ela não é feita de uma forma tão padronizada, com etapas bem definidas, como o Scrum, por exemplo, que tem suas reuniões diárias, as reuniões de retrospectiva e os artefatos que são gerados. O desenvolvimento ad hoc não tem esse padrão. Ele é feito da forma que for melhor para a pessoa. E aí, é importante pensar na arquitetura. Por que é importante pensar? Porque a arquitetura ela está ligada a decisões. Sempre eu vou ter que tomar decisões sobre o meu sistema, e essas decisões influenciam na arquitetura dele. E que decisões são essas? O que é importante para o meu sistema?
como é que eu vou implementar ele, que linguagem que eu vou utilizar, se eu vou utilizar a linguagem C, a linguagem JavaScript, a linguagem PHP, enfim. A escolha da plataforma, onde que eu vou implantar o meu sistema, se eu vou fazer um aplicativo mobile para smartphones, se eu vou fazer só para Android, para iOS, se eu vou fazer um serviço web, ou então um aplicativo para desktop Windows. Isso tudo são decisões que eu vou tomar na hora de construir o meu sistema, na hora de pensar na arquitetura do meu sistema. O meu sistema vai ser distribuído. O que isso quer dizer? Eu vou ter um servidor só que vai receber todas as requisições de uma forma centralizada. Eu vou ter vários computadores espalhados em uma rede e elas vão ser e esses computadores vão ser responsáveis por receber as requisições. Eu vou utilizar a nuvem, eu vou utilizar serviços de nuvem, ou eu vou ter um servidor próprio alocado fisicamente numa estrutura que eu vou construir na minha empresa, por exemplo. Então, esses aspectos também devem ser considerados na hora de tomar decisões e na hora de pensar no meu sistema. E isso tudo está ligado com a arquitetura do meu software. Além disso, todas essas decisões devem ser tomadas levando em consideração a disponibilidade dos recursos. E que recursos são esses? Tempo. Ou seja, se eu tenho tempo disponível e suficiente para poder implementar o que eu quero implementar. Dependendo da quantidade de tempo que eu tenho disponível, eu não vou conseguir entregar todas as funcionalidades que eu tinha planejado. Então eu tenho que pensar e tomar minhas decisões com relação ao software pensando nesse tempo que eu tenho disponível. A mesma coisa com o dinheiro. Eu vou ter dinheiro para implementar isso? Eu vou ter dinheiro para bancar um serviço de nuvem, por exemplo? Ou eu vou ter dinheiro para bancar um servidor pequeno alocado na minha empresa? Por fim, as pessoas também são recursos disponíveis. É o chamado recurso humano. Eu tenho a quantidade de pessoas e pessoas capacitadas para implementar o que eu quero? Ou eu vou implementar uma versão mais simples porque eu ainda tenho uma equipe inexperiente e quando eu tiver dinheiro eu vou contratar pessoas mais experientes para poder melhorar o meu sistema? Tudo isso está envolvido com arquitetura. Tudo isso está envolvido com decisões sobre o meu sistema. Além disso, essas decisões estão ligadas aos aspectos de qualidade, como eu falei anteriormente. A escala, por exemplo. Se eu escolho colocar um servidor local dentro da minha empresa, talvez chegue em um momento em que esse servidor não consiga receber todas as requisições dos meus clientes. E isso é consequência da tomada de decisão que eu tive, da escolha que eu fiz de utilizar um servidor local. Da mesma forma, a segurança. Se eu utilizar um método de criptografia ruim, fraco, ocorre o risco de os dados dos meus clientes, por exemplo, serem interceptados e serem divulgados na internet, o que é algo muito perigoso. Da mesma forma, a transação entre sistemas. Imagina o Pix, por exemplo, que é um serviço que faz transferência de dinheiro entre diversos bancos. Como que eu vou fazer essa transferência de dinheiro de uma forma muito segura? E isso tudo é tomada de decisão. Infraestrutura, como eu falei, se eu vou escolher um servidor na nuvem, se eu vou escolher um servidor local, essa escolha depende do dinheiro que eu tenho disponível, depende do tipo de serviço que eu quero oferecer. Além disso, eu tenho que pensar, poxa, um serviço na nuvem é interessante, mas eu vou ter um custo da rede, porque eu vou ter que acessar um serviço na nuvem. E por fim, a arquitetura do meu sistema. Como que o meu sistema vai ser alocado? Se vai ser em camadas, se vai ser em microserviços, se vai ser uma arquitetura monolítica, um monolito distribuído. Existem diversos tipos de arquiteturas que eu posso utilizar e padrões arquiteturais que eu posso utilizar para implementar meu sistema. Por fim, os usuários também são muito importantes. Por quê? Primeiro, todo mundo utiliza a mesma parte do sistema? Provavelmente não. No sistema bancário, por exemplo, o gerente do banco ele utiliza uma parte do sistema que o cliente não usa. O cliente saca dinheiro, consulta o seu saldo, faz pagamento de boletos. O gerente do banco ele já libera linhas de crédito, ele libera utilização de empréstimos e faz serviços que o cliente do banco não faz. Então, diferentes pessoas utilizam diferentes partes do meu sistema. E por fim, quem vai ver a arquitetura do meu sistema? O cliente, o usuário final, provavelmente não verá. Mas o desenvolvedor que está implementando esse sistema, o gerente de projeto que precisa entregar o produto, o dono da empresa, que se for uma empresa pequena que também está envolvido no processo, vão ver a arquitetura do sistema. E cada pessoa dessa enxerga uma parte diferente e de uma forma diferente o meu sistema. E isso tudo é importante e deve ser pensado na minha arquitetura de software. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre como registrar e por que registrar a arquitetura de software.